conosco nosso irmão Mateus Mota, o qual estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Os cumprimento com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Para mim é um privilégio, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, saber da firmeza, da constância do povo de Deus. Para mim é um privilégio sempre poder trazer a palavra de Deus para os irmãos. Abra comigo a santa palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os relatos de Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas 17, do versículo 20 até o verso 32. Lucas capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias dos filhos do homem, e não vereis, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração, pedindo a Ele a graça. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor, bendito Salvador Jesus Cristo. Pai amado, estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, sabedores, Pai, da nossa pequenez, da nossa pecaminosidade. Pai, sabedores de que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti nada somos. E que somos totalmente dependentes de Ti e da Tua misericórdia, Senhor. Pai Santo, nesta noite, Senhor, através da Tua gloriosa palavra, Pai, fala conosco, Senhor. Que o Teu maravilhoso Espírito, Pai, Ele possa aplicar ao nosso coração as verdades aqui contidas neste texto, Senhor. Pai, abra o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, a Tua vontade, que é perfeita, que é agradável para nós. Fala conosco nesta noite, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que necessitamos ouvir de Ti e da Tua parte. Fala conosco, enche-nos de gozo por ouvir a Tua palavra, que possamos em adoração ouvir a Tua palavra, Senhor, para praticarmos ela de forma certa, devida, de forma que o Senhor se agrada, de forma que o Seu nome é glorificado. Pai, então faz o Teu reino avançar nesta noite. Glorifica o nome santo de Jesus. É o que eu te peço e eu te agradeço no bendito nome de Jesus. Amém
principalmente nesse texto, frisar mais no versículo 32. Eu quero que você, a atenção dobrada dos irmãos, para que nós possamos aproveitar ao máximo daquilo que Deus tem para falar conosco essa noite. E o versículo 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló é uma mulher a ser lembrada. A mulher de Ló professava ter uma religião. Seu marido era um homem justo, como diz 2 Pedro, no capítulo 2, verso 8. Ela deixou Sodoma com ele no dia em que Sodoma foi destruída. Ela olhou para a cidade que havia ficado para trás, e isso contra a vontade de Deus, contra o mandamento de Deus. Nós sabemos o fim, como diz os relatos de Gênesis 19, a respeito da vida da mulher, da esposa de Ló. E quando ela olhou para trás, no mesmo instante ela se transformou em uma estátua de sal. E o Senhor Jesus Cristo, ele destaca como um sinal de alerta para a igreja, para nós. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Esta passagem, a qual eu escolhi para pregar, é uma passagem onde Cristo está alertando os seus discípulos e alertando nós, a igreja do Senhor. Esta é basicamente uma advertência solene, muito solene da parte de Deus, onde, se pensarmos na pessoa que Jesus cita, que é a mulher de Ló, uma alma que não foi salva, uma alma que não se arrependeu verdadeiramente e que não cria em Deus verdadeiramente. Ele não nos ordena a lembrar de Abraão, ou Isaac, Jacó, Moisés, ou Sara, neste texto, ou Ruth, ou Ana. Ele aponta para alguém cuja alma se perdeu para sempre. Ele exclama: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está falando no texto a respeito de sua segunda vinda, quando virá para julgar o mundo. Ele descreve o terrível estado daqueles que, despreparados, muitos serão achados despreparados pelo Senhor. Ele está pensando nos últimos dias, naquilo que havia de vir, na sua segunda vinda. E ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu quero também usar nessa pregação o exemplo da mulher de Ló como uma advertência solene da parte de Deus para as nossas vidas. O modo como Deus adverte a sua igreja hoje através deste exemplo. E interessante a forma como Cristo exclama no versículo 32, após já ter falado de Ló, após já ter dito que nos dias de Ló também o povo vivia em corrupção, vivia em pecado, vivia nos desejos da sua carne. Mas mais abaixo ele fala a respeito da mulher de Ló. E ele diz, e deixa somente o versículo 32, o Espírito Santo cita essas palavras a nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência solene, pois se considerarmos a maneira como ela foi transmitida, porque ela não foi simplesmente dita por Cristo. Não é como se Cristo tivesse dito assim: tomem cuidado para não seguir o exemplo dela. Prestem atenção para não imitar. Não seja como a mulher de Ló. Ele usa uma palavra diferente. Ele diz: lembrai-vos, para trazer a memória, para meditar naquilo, para trazer à mente o exemplo daquela mulher. Ele nos ordena a manter este exemplo diante de nós, em nossa mente. Por isso ele exclama: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, nós vamos extrair daqui, eu quero extrair 3 lições a respeito da vida da mulher de Ló e do que aconteceu com ela, pelo fato dela ser condenada por Deus por apenas olhar para trás. Primeiro, nós vamos ver os privilégios da religião que a mulher de Ló desfrutou. A segunda lição que vamos ver é o pecado que a mulher de Ló cometeu. E a terceira lição é o castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. A primeira lição que extraímos, que foi os privilégios religiosos dos quais a mulher de Ló desfrutou. Se você for ler Gênesis 19,
ou a história de Abraão, de Ló, porque nós sabemos que nos dias de Abraão e Ló, a verdadeira religião salvadora era rara na terra, porque não havia Bíblias, não havia panfleto como nos nossos dias, não havia missionários, não havia Bíblias impressas. O conhecimento de Deus estava limitado a certas famílias, a certas pessoas. E Deus chama Abraão. Deus faz a promessa a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E a mulher de Ló estava lá, provavelmente. A mulher de Ló estava porque o esposo dela, que é Ló, é sobrinho de Abraão, pai da fé. Ou seja, ela era privilegiada e favorecida pelo fato de estar ali em comunhão com aqueles homens de Deus, com aqueles dois homens justos. Ela tinha também um marido piedoso, através do seu casamento com Ló, que era sobrinho de Abraão, o pai da fé. Aquele que tomou o título de pai da fé por crer em Deus, porque ele era justo. Então ela era privilegiada, porque ela participava, ela tinha os privilégios da religião. Ela tinha também a fé, o conhecimento de Deus. Ela via as orações desses dois homens justos, que não lhe eram segredo. Quando Abraão recebeu as promessas pela primeira vez, ela estava lá. A esposa de Ló estava lá. Quando ele edificou um altar próximo à sua tenda, provavelmente entre Betel e Ai, ela estava lá presenciando. Quando Melquisedeque, rei de Salém, veio ao encontro de Abraão, trazendo-lhe pão e vinho, ela estava lá também. Quando os anjos chegaram a Sodoma e advertiram seu marido a fugir, ela os viu. Ela havia ouvido a respeito daquilo. Então os privilégios que ela teve não foram insignificantes. Foram privilégios muito importantes, que faz parte da história da redenção, do plano de Deus para salvar o seu povo. E ela presenciou tudo isso. Ela viu. Foi algo palpável para ela. Porque ela foi favorecida. Ela foi privilegiada por Deus para ver aquilo. Então surge uma pergunta em nosso coração que é feita por mim e por nós. Quais os efeitos que esses privilégios produziram no coração da esposa de Ló? Esses privilégios dela participar daquela cerimônia, dela participar talvez da oração daqueles homens de Deus, porque ela tinha um esposo piedoso que cria em Deus. Ela foi favorecida. Ela não fazia parte do povo pagão que vivia em superstição, em pecado, em idolatria e nas trevas. Não. Ela fazia parte, estava palpavelmente, presencialmente com aqueles que era considerado, com aquele que era considerado também o pai da fé. Apesar de todo o conhecimento das mensagens recebidas, das advertências de Deus, dos recursos da graça, ela viveu e morreu ímpia, impenitente, incrédula e sem a graça salvadora de Deus. O que é que nós aprendemos com essa primeira lição? Nós aprendemos que nem todos os privilégios religiosos dados a nós podem nos salvar. Que a religiosidade não pode salvar uma alma. Que costumes e regras não podem salvar ninguém. O entendimento dela nunca foi aberto. Sua consciência nunca foi despertada verdadeiramente e vivificada. Sua vontade nunca foi trazida a um estado de obediência a Deus. Ela mantinha uma aparência de religião pelo costume e não pelo aquilo que sentia verdadeiramente. Então ela era privilegiada. Ela foi privilegiada por Deus para receber todos esses benefícios. Então o que nós aprendemos com isso? Que possuir privilégios religiosos não salva a alma de uma pessoa. Que ser um pregador, que ser pastor, que ser missionário, que fazer qualquer ato religioso não salva ninguém. Você pode desfrutar do que há de melhor
em termos de pregação, de ensinamentos, de exposição da palavra. Pode habitar em meio à luz, entre os irmãos. Você pode ter um conhecimento perfeito acerca da lei de Deus, acerca dos evangelhos, acerca da epístola de Paulo aos Romanos, dominar qualquer doutrina acerca da fé, ou tema central, a fé do cristianismo. Você pode conviver com tudo isso e ainda permanecer sem conversão. E no final, está perdido para sempre, para todo sempre. Porque privilégios religiosos, porque a religiosidade não salva ninguém. E isso nós vemos de forma clara. Olha só, a esposa de Ló, ela convivia com esses homens de Deus. Ela era privilegiada. No tempo de Abraão e de Ló, não é como agora, como nos tempos de Jesus, como no tempo dos profetas, ou do povo de Israel já como nação. Naquele tempo, Deus se manifestava através de famílias, e principalmente através daquela família que recebeu a promessa, que era a família de Abraão. E ela estava lá, ela ouviu a respeito da promessa, ela sabia da promessa, ela tinha conhecimento deste Deus verdadeiro, mas nunca tinha sido convertida por Deus verdadeiramente. É preciso mais do que privilégio. É preciso ter a graça do Espírito Santo no coração. Se as verdades a qual nós ouvimos domingo após domingo não for aplicadas em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, não adianta em nada. É a aplicação verdadeira. Não engane-se que a fé do seu pai, a fé da sua mãe, a fé do seu filho pode te levar para o céu. Não se engane com isso. Nós sabemos que só a fé, por intermédio de Cristo Jesus, nós podemos ser salvos e podemos obter a salvação verdadeira. Então não se engane. Olhe só o exemplo da mulher de Ló. Olhemos, lembremos da mulher de Ló. Não são os benefícios religiosos que nos tornam salvos, mas é a graça salvadora de Deus, aplicada no coração do pecador, que faz com que ele seja salvo, que ele seja uma nova criatura. Então não se engane com os privilégios religiosos, por achar que você faz parte de uma denominação, por achar que por tantos anos você já faz parte de uma igreja. Não se engane com isso. Tempo em igreja não é evidência de salvação, não é evidência. As pessoas brincam com Deus e com aquilo que Deus ordena na sua palavra por anos. Pessoas que imaginem aqueles que participam e não são salvos, e aqueles que não têm o desejo de estar na igreja. Aquele que não tem o desejo, que é forçado a ir para a igreja. Que tudo para fazer na igreja tem que pôr uma força medonha. Que para ir para a igreja dá trabalho. Que para fazer as coisas de Deus dá trabalho. Imagine esses. Essa mulher, ela foi privilegiada, ela fazia parte dessa família abençoada por Deus. E o destino dela nós sabemos. Ela se perdeu eternamente. Então, Jesus, o que ele quer trazer? Ele quer trazer à memória o exemplo desta mulher. Ele quer trazer à memória o exemplo dela. A segunda lição que aprendemos, o exemplo da mulher de Ló, é o pecado que a mulher de Ló cometeu. Alguém pode até dizer, olha, vamos ler lá em Gênesis 19, 26. Abra comigo Gênesis 19, 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló, olha só o pecado que ela cometeu. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Qual era o mandamento que o anjo tinha dado? Volte mais um pouquinho no versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereçais, para que não morra, não olhe para trás, fuja por tua vida, fuja por tua salvação. Olha só o pecado que ela cometeu.
E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Este pecado parece pequeno para alguns, parece algo insignificante. E você até pode pensar, mas ela apenas olhou para trás. Aquele olhar, irmãos, revela algo muito mais verdadeiro acerca do caráter daquela mulher. Porque ela desobedeceu o mandamento divino de Deus. Ela desobedeceu. Porque as coisas pequenas, elas podem revelar mais sobre a mente de um homem do que as grandes coisas podem revelar. As coisas pequenas, mais insignificantes. Então há algo muito mais profundo no olhar da mulher de Ló para trás. O olhar dela revela o caráter dela, revela o que realmente estava no coração dela. Se você for ver o contexto da cidade de Sodoma e Gomorra, nós sabemos que Deus manda 2 anjos lá, no capítulo 19 de Gênesis. Deus manda 2 anjos porque Ele queria fulminar aquela cidade. Deus ele queria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus manda 2 anjos lá. Sabe o que os cidadãos de lá queriam fazer com eles? Porque Jó acolhe eles na sua casa, com toda a hospitalidade, e os homens daquela cidade, do pequeno ao maior, a Bíblia diz, queriam abusar deles sexualmente, dos anjos. Então a perversidade de Sodoma e Gomorra, sodomia, o homossexualismo, era de tal nível, o pecado era tão grande, que subiu nas narinas de Deus, que chegou um ápice, um ponto, em que Deus não pôde mais suportar aquilo, porque o nosso Deus, Ele abomina o pecado, Ele odeia o pecado. A Bíblia diz em Abacuque 1 que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, que não pode ver o mal. E a cidade de Sodoma e Gomorra, no seu contexto histórico, era uma cidade devassa sexualmente. Era uma cidade que estava largada ao pecado, que estava realmente enraizada no seu coração o pecado, principalmente pecados sexuais. E quando Deus manda os anjos lá, eles queriam fazer relação sexual com os anjos, queriam abusar deles sexualmente, do menor ao maior. É tanto que quando Deus diz que quando Ló entra rapidamente na casa, que quando os anjos vão à porta, todos eles ficam cegos, do menor ao maior, a Bíblia diz. Olha só o ponto da depravação do povo desta cidade. Daí dá para você entender que o fato da mulher olhar para trás fala muito mais alto, que o olhar para trás dela significa que o coração dela ainda permanecia naquele lugar. Os anjos, a ordenança divina era o quê? Foge, não olhem para trás, porque se olharem para trás vocês vão perecer, vocês vão morrer. E a mulher de Ló não obedeceu o mandamento do Senhor, ela olhou para trás, porque aquilo que ela estava vivendo era somente uma fantasia. O Espírito Santo de Deus ainda não havia testificado verdadeiramente no coração dela que ela era realmente uma pessoa salva, nascida de novo. Não havia uma confirmação verdadeira no coração dela. Então não é algo tão insignificante assim, o olhar para trás da esposa de Ló. Então as pequenas coisas, elas podem revelar sobre a mente do homem, sobre o coração do homem, grandes coisas. Grandes coisas. Por exemplo, o fruto que Eva comeu era algo pequeno, mas comprovou que ela havia caído do estado de inocência e se tornado uma pecadora. Olha só como nós tratamos as coisas de Deus, a lei de Deus. A nossa mente já vem algo como algo insignificante, algo tolo. Eu já vi pessoas dizer, mas Deus fez isso só porque ela comeu um fruto. Não! O mandamento de Deus era para que não comesse do fruto, porque se comesse do fruto, eles teriam conhecimento do bem e do mal, e que se alguém comesse do fruto, eles iriam morrer, eles iriam perecer. Esse era o mandamento de Deus. Esse era o mandamento de Deus. Então as simples coisas, as pequenas coisas, que para nós não parece pecado, é um desdenhar da misericórdia de Deus, é um zombar da sua graça, e que desagrada a sua palavra. Um simples tosse, por exemplo,
de uma pessoa pela manhã parece uma doença sem importância, mas às vezes pode ser uma fraqueza no organismo e leva a uma tuberculose, e pode levar ao enfraquecimento, e do enfraquecimento à morte. Então coisas pequenas falam sim a respeito de coisas grandes acerca do nosso coração. Digo isso em todas as áreas. Temos também, por exemplo, a palha, se voltando ao olhar dela. A palha pode mostrar a direção em que o vento sopra, a direção em que o vento está indo. E um olhar pode mostrar a condição corrupta de um coração, de um pecador. Mateus 5, 28, o que Jesus diz? Os fariseus chegam, mostram a mulher adúltera para ele. Olha, essa foi pegada no ato. Jesus diz, não. Mateus 5, 28. Eis que se tu olhar para a mulher, se tu olhar para uma mulher com desejo impuro no teu coração, desejando ela, tu já cometeu adultério. Então, as coisas externas falam muito alto a respeito daquilo que está no nosso coração, do tesouro que está no nosso coração. Do tesouro que está no nosso coração. Aquele olhar era algo insignificante, mas falava da desobediência interna da mulher de Ló. Não era só algo externo, não era algo insignificante o fato dela olhar para trás, mas era algo muito mais profundo do que aquele simples olhar. Era algo que estava gritando, era um pecado que estava gritando, que estava plantado no seu coração. Ela ainda amava Sodoma e Gomorra. Ela já havia se acostumado com aquilo, com aquela convivência, com o pecado. Com o pecado. Então, havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Esse era o mandamento de Deus. Então não é algo insignificante, porque aquilo que está na palavra de Deus e que é dado a nós, Deus ele requer que seja obedecido, e ela desobedeceu o mandamento divino. Seu coração ainda estava em Sodoma, seu coração ainda estava no mundo, seu coração ainda estava inflamado. Aqui nós aprendemos também uma lição da mulher de Ló, da esposa de Ló. Nós aprendemos mais outra lição, uma lição a qual o mundanismo estava plantado no coração dela. O mundanismo. E os irmãos sabem que quando eu falo a respeito de mundanismo, eu falo do sistema pecaminoso daquela sociedade. O pecado ainda estava no coração dela. E Jesus está lembrando os seus discípulos: olhai, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. Colocai em sua memória aquilo que aconteceu com ela. Porque nós sabemos em 1 João 2,15, 16 e 17, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somente o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o que estava imperando no coração da mulher de Ló eram as suas concupiscências carnais, era o seu desejo pelas coisas do mundo. Ela não havia se convertido verdadeiramente diante do Senhor. E é uma lição para nós, irmãos. Nós vivemos em dias também tenebrosos, em dias que para muita coisa não tem tanto significado, que muitas práticas não têm tanto significado, são coisas que para muitos crentes hoje é algo insignificante, mas que é um desdenhar da misericórdia de Deus, que é algo que Deus não aprova na sua palavra. Tenhamos cuidado com o mundanismo. O mundanismo ele tem entrado no seio da igreja de forma sorrateiramente. Há um problema muito grande hoje, irmãos, porque deve haver uma influência da igreja no mundo e não uma influência do mundo na igreja. E nós vemos que muitos crentes cristãos que professam a fé estão sendo influenciados pelo mundo. Diga-me, eu quero agora aqui fazer uma recitação da frase do monge. Diga-me com quem tu diz, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és.
Diga-me o que tu vê nas redes sociais, que eu direi onde está o teu coração, que eu direi quem tu és, o que tu ama. Irmãos, nós precisamos estar atentos. Por isso que Jesus não está dizendo isso aqui para os fariseus, para os escribas, como nós temos lá em Lucas. Vamos voltar no texto. Os fariseus haviam interrogado no versículo 20. Interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vê o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, verso 22, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Então Jesus estava dizendo isso aqui principalmente, intencionalmente, para os seus discípulos. Ele não estava dizendo para os fariseus que o odiavam, que não o amavam. Ele estava dizendo para aqueles que ele ama, que ele amava, os seus discípulos. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos. Então esse lembrai-vos da mulher de Ló, ele não está falando para os fariseus, para o povo de fora, mas para o povo de dentro da igreja, para nós, o povo eleito de Deus, que devemos tomar isso por exemplo para as nossas vidas, para não cairmos, irmãos, nos assobios do diabo, nas tentações, nas provocações de Satanás, para não sermos levados, enganados pelo pecado. Nós precisamos estar atentos. Por isso que eu vejo isso como uma advertência muito solene. É uma advertência muito solene. Então agora você pode ver o significado, que o fato em si não é só dela ter olhado para trás, mas porque ela infringe o mandamento de Deus, ela quebra a ordenança de Deus, e o seu coração gritou mais alto. Ela demonstrou com o seu olhar aquilo que estava imperando no seu coração, que era o amor ao mundo, que era o amor às coisas do mundo. Tenhamos cuidado com isso, irmãos. Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz, Paulo, ele faz um rogo aos irmãos, ele roga. A Bíblia diz que, em uma tradução RC, Paulo, rogo-vos, pois, irmãos. Na RA, ele diz, pelas compaixões de Deus, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que compreendeis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A briga de Satanás, irmãos, e do mundo é na nossa mente. É na nossa mente. Por isso que devemos ter, a Bíblia diz que devemos estar com o escudo da fé, contra os dardos inflamados do maligno, contra as tentações, a sedução do mundo, contra as concupiscências mundanas, que são jogadas como enxurradas em nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. E a terceira lição que tiramos do texto, da vida a respeito da mulher de Ló, é o castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. As Escrituras descrevem seu fim com simples e poucas palavras, como já vemos em Gênesis 19, 26. Olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Esse foi o pecado dela. Esse foi o julgamento dela. Aquele que foi um fim terrível para uma alma. A morte é algo solene, algo sério, em qualquer momento da vida. Morrer é um assunto sério. E ela morreu. A mulher de Ló morreu. Deus fez um milagre. Deus faz com que ela morre de repente, e de uma hora para outra, no momento exato em que está cometendo pecado. Alguns santos que morrem na presença de Deus, em oração. Se você for estudar os heróis da fé, os reformadores, muitos deles uns morreram pregando. John Wesley, quando subiu numa escada, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi pregar.
aos seus concidadãos, e quando ele entra no quarto, ele morre. Outros cristãos que morreram orando ao Senhor, morreram em oração. George Whitefield também, que foi um grande homem de Deus, que morreu na presença de Deus. Outros morreram de joelhos, outros morreram com alguns orando e sussurrando no seu ouvido as bem-aventuranças do reino de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus. Agora, já imaginou alguém morrer no ato do pecado? Deus vir com seu juízo intencionalmente. Alguém morrer pela intervenção direta de um Deus irado. Isso é realmente terrível. Contudo, isso foi o fim da mulher de Ló. Deus fez com que ela fosse julgada desta forma. Então não pareceu ser algo tão insignificante. Não pareceu ser algo tão simples. Irmãos, o nosso Deus é santo e Ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. E a mulher de Ló, ela não deu ouvidos à palavra de Deus. Ela não deu ouvidos. Ela deu ouvido ao seu coração. Ela foi enganada pelo pecado do seu próprio coração. Privilegiada ela foi. Todos os recursos da graça ela teve. Ela participou de orações. Ela teve comunhão com o povo de Deus. Percebe, irmãos, que essas coisas, muitas das vezes, traz-nos muitos benefícios para nós, a comunhão dos irmãos, o conhecer mais a palavra de Deus. Isso é essencial para um cristão. Mas há um perigo também de nós estarmos acumulando juízo sobre as nossas cabeças, pelo fato de ouvirmos domingo após domingo sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. Porque quando alguém prega fielmente a palavra, e quando você absorve este conhecimento desta palavra, recai sobre você mais responsabilidade ainda. Porque o que você está ouvindo ali verdadeiramente é a palavra de Deus. E se permanecemos com o coração duro, quando não nos arrependemos, quando ouvimos a palavra de Deus, Deus irá nos julgar. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele que há de julgar todas as coisas. Paulo diz em Romanos que Deus irá julgar os desígnios do coração dos homens, os pensamentos, as coisas mais íntimas do nosso coração. Será se isso não faz nós tremer? Será se isso não faz nós analisar o nosso coração e examinar o nosso coração e ver se realmente estamos vivendo como a mulher de Ló, tendo todos os privilégios que ela teve, ouvindo domingo após domingo a pregação fiel, o estudo na quarta, a comunhão dos irmãos no domingo, perseverando no domingo, na comunhão. Mas será se realmente o nosso coração é inclinado para isso? Será se há realmente em nosso coração o testemunho do Espírito Santo que palpita, que anseia pelas coisas do alto? Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, o Pai. E o cristão verdadeiro, o cristão que realmente tem a graça de Deus no seu coração, ele deseja e almeja as coisas de Deus. Para ele estar na igreja no domingo é prazeroso, não é algo pesado ao seu coração. Irmãos, os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que servem a Deus. O apóstolo João diz isso na sua primeira carta. E os seus mandamentos não são penosos. O cristão que busca a graça, que busca servir a Deus, que busca a santificação dia após dia, para ele é um privilégio fazer parte do povo de Deus. Para ele é um privilégio saber que o seu nome está rolado aos céus. Saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Sua felicidade não está nesta terra, neste mundo. Sua felicidade não está aqui e agora. Sua felicidade está nas promessas do seu Salvador. E temos aqui a promessa de que Ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Ele veio a primeira vez para inaugurar o reino, e Ele virá uma segunda vez para fazer a consumação do reino. Porque os céus se abrirão, irmãos, de uma extremidade a outra, de
forma reluzente, de forma gloriosa Ele aparecerá. Que nós não sejamos pegos, despreparados, porque Jesus está nos advertindo aqui. Ele está advertindo os crentes, os discípulos, a igreja, nós como crentes. Ele disse que nos dias de Noé, muitos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Nos dias de Ló, da mesma forma, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Nos dias de Noé, veio sobre eles o dilúvio, o juízo, de forma repentina. Ninguém acreditava. Tinha um Noé como um louco. E Noé fazia arca, ele apregoava. A Bíblia diz, apregoeiro da verdade. Ele pregava a palavra e o povo não dava ouvido. Até quando veio o dilúvio, a Bíblia diz. E todos foram levados, foram consumidos. Assim como nos dias também de Ló. Quando os anjos vieram e advertiram aquele povo contra o seu pecado. E que não foi achado, irmãos, nem 10 justos naquela cidade, nem 10 justos. Abraão ainda ora, Senhor, mas se tiver 50. Senhor, mas se tiver 10. E tinha só Ló. Ló e suas 2 filhas. Nem os genros quiseram ir com ele. Somente eles ouviram a voz do Senhor. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, diz: o justo Ló, porque ele era um homem justo. E Deus fez o que com aquela cidade? Deus fulminou Sodoma e Gomorra. Deus destruiu. E Abraão, mais à frente, quando a cidade é consumida, diz que quando ele levanta na madrugada e olha para Sodoma e Gomorra, ele vê como que uma fornalha. Ele vê como que uma fornalha. Não sobrou nada de Sodoma e Gomorra, nem vestígios históricos, nada, porque ela foi consumida pela ira de Deus, pelo juízo de Deus. Temamos, pois, irmãos, nós temamos e tremamos diante de Deus, porque o Deus a qual nós servimos, Ele é santo, Ele é 3 vezes santo, e nós somos pecadores. Nós só vamos nos santificar quando nos aproximarmos mais dEle, quando vermos mais a beleza do nosso coração, porque quanto mais nós chegamos a Deus, mais é colocado um espelho, que mostra o nosso erro, o nosso pecado, mas Deus nos santifica. Um cristão que tem convicção do pecado, da sua depravação, é alguém realmente salvo. É alguém que foi convencido pelo Espírito Santo. É bonito alguém morrer orando. É maravilhoso alguém morrer pregando. É lindo alguém morrer fazendo uma obra missionária, morrer como um mártir de Cristo. Mas alguém morrer no ato do pecado, irmãos, é algo terrível. É algo terrível. E a mulher de Ló morreu nesta situação, por infligir o mandamento de Deus, por desobedecer o mandamento de Deus. E este foi o castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. Que possamos aprender com estas lições, que possamos entender que o nosso Deus, irmãos, Ele faz isso, Ele nos adverte solenemente, Ele nos chama a nossa atenção, não porque Ele nos odeia, mas porque Ele nos ama. Porque qual filho que o pai não corrige? Qual filho que o pai não corrige? Nós estamos vendo no decorrer do passar das décadas, olhando para a história da igreja para trás, que a nossa geração está se tornando uma geração em si mesmada, uma geraçãozinha que se baseia por pregações motivacionais, por pregações de homens tolos. Muitos crentes hoje estão sendo influenciados, irmãos, por essa pregação tola, uma pregação que não mostra o pecado, que não mostra a beleza do coração, que não fala do inferno que é real. As pessoas têm amenizado isso, e pregar sobre isso hoje é fora de moda. Falar sobre essas coisas do nosso tempo é ser retrógrado, é ser alguém chato, mas é aquilo que a palavra de Deus fala. E se alguém não prega aquilo que está na palavra de Deus, ou distorce um texto bíblico, é um herege, é um falso profeta. Eu quero concluir falando a respeito da realidade, da eternidade do juízo de Deus. Daqueles que irão, irmãos, para o inferno. Sim, é uma mensagem dura, sim. É uma mensagem que confronta, sim. Mas é porque Deus quer o melhor para nós. Porque Deus sabe
que aquilo que está reservado para nós não há de se comparar com esta terra, com este mundo. Não há de se comparar com aqueles que foram chamados por Deus verdadeiramente. Hoje nós vemos, irmãos, uma enxurrada de falsas doutrinas que tem irrompido sobre os cristãos ultimamente. Uma enxurrada. Os homens estão começando a dizer que Deus é misericordioso demais para mandar ou punir as almas para sempre no inferno. Não, esse Deus é muito amoroso. As pessoas, muitos crentes, estão se tornando universalistas. Universalistas que pregam que todo mundo, no fim das contas, vai ser salvo. É bonito, é bom. A quem dera se fosse assim. Mas não é o que a Bíblia nos ensina. Isso é um falso ensino. Outros dizem que o amor de Deus é mais profundo do que o inferno. E que toda a humanidade, não importando com perversos e ímpios eles vivam, no fim das contas eles serão salvos. Não nos enganemos, irmãos. Muitos dizem que o inferno é uma fábula pagã, ou uma história de bicho-papão para assustar crianças e tolos. As pessoas não acreditam mais na realidade do inferno, na eternidade do inferno. Mas guarde bem isso na sua mente. Guardemos isso bem na nossa mente. O mesmo capítulo que declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ele diz também no último versículo 36, e declara que sobre o incrédulo permanece a ira de Deus, permanece o juízo de Deus, que o mesmo amor, Deus que amou, ele é justiça também. É como uma moeda. Uma moeda, se ela tiver só um lado, ela não é moeda. Agora, quando ela tem os dois lados, ela é uma moeda. É um exemplo todo, mas é algo para que possamos entender que o mesmo Deus de amor, que o mesmo Deus que salva o pecador, é o mesmo Deus também que condena pecadores, que não se arrepende, que não crê na sua palavra, Muitos negam isso, negam a eternidade do inferno, negam haver o inferno onde muitos irão sofrer eternamente. E se nós formos analisar as escrituras de Gênesis a Apocalipse, não foi Abraão, não foi Moisés, não foi nenhum dos profetas que falou mais sobre o inferno. Não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo João que falou mais sobre o inferno. Se você for parar os 4 livros do Evangelho e estudar os 4 Evangelhos, das pregações de Cristo, o que mais falou sobre o inferno foi o Senhor Jesus Cristo. Se você for estudar mais a fundo, ele falou mais do inferno do que do céu. Se o próprio Cristo falou, irmãos, a respeito deste lugar, quem somos nós para nos omitirmos? E ele não fala do infernozinho que vai passar, não. Olhe só para a parábola do Lázaro e do rico. Você acha que aquilo que Jesus estava dizendo somente para entreter aquele povo? Só para entreter? Não. Ele usa essa parábola para trazer um ensinamento, para trazer algo real. Que Lázaro, quando foi morto, ele foi levado aos anjos do Senhor de Abraão. E alguém, quando morre na sua impiedade, ele já vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Interessante que nós, às vezes, ouvimos isso de forma tão... não damos a devida reverência a este assunto. Nós devemos tremer e pensar nos nossos entes queridos, os nossos irmãos. O seu irmão é uma alma eterna. O seu pai tem uma alma eterna. A minha mãe, os meus irmãos, eles têm uma alma eterna. Isso não dói no seu coração. Isso não traz pesar no seu coração. Todos eles têm uma alma eterna. Então você precisa pregar o Evangelho a eles. Você precisa anunciar a palavra de Deus a eles. Muitos estão perdendo tempo com suas vidinhas seculares e dando um mau testemunho do Evangelho em seus lares. Em vez de ganhar os seus filhos e suas famílias para Deus e para Cristo, estão perdendo
para Satanás, para serem condenados com o falso profeta, a besta e o diabo no último dia. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis a Ele em tudo e não omitir nada da sua palavra. Lembrai-vos da mulher de Ló. Que possamos manter isso em mente. Que toda tentação, adversidade que você for passar, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando o pecado bater a porta, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. Corra, fuja do pecado, fuja. São os termos mais usados na Bíblia. Foge outro sim das paixões da mocidade. Foge. Acabamos de ler em Gênesis. Os apóstolos das suas epístolas. Foge outro sim do pecado. Foge por tua vida. Foge pela tua salvação. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Curva sua cabeça. Coloque sua vida diante do Senhor, pedindo a Ele a graça. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, como pecadores somos, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia de nós. Somos indignos, Pai, de tão grande salvação, Senhor. Pois nós somos bons em pecar, Senhor. Nós somos bons em desagradar a Tua vontade. Senhor, mas coloque em nosso coração um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, um arrependimento, Pai, que gera fruto para a vida eterna, Senhor. Pai, que nós não venhamos nos enganar a nós mesmos, sendo religiosos, enganando-nos a nós mesmos, Pai, ouvindo a Tua palavra domingo após domingo, e não aplicando ela ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Senhor, a aplicar essas verdades em nosso coração, que possamos olhar para o exemplo da mulher de Ló, Senhor, que se perdeu eternamente. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos entes queridos, Senhor, que ainda não são salvos, que ainda não se renderam aos Teus pés. Senhor, salva-os por Tua graça soberana. Liberta-os, Senhor, das trevas para a luz, Senhor. Que a luz do Evangelho possa brilhar no coração deles. Que possamos ser luzes, Pai, luzeiros da nossa família. Que possamos pregar o Teu Evangelho, Senhor. As verdades da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos. Ser conosco, Pai. Continua conosco e abençoa-nos por meio da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa aplicar cada palavra ao meu coração, ao nosso coração nessa noite. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quantos exemplos nós vemos nas Escrituras